queria agradecer muito essa oportunidade de estar falando com vocês, estar em casa aqui. Queríamos aqui iniciar o culto aqui. Dei uma mas entrevista no antes eu queria pedir muito feliz pela presença de vocês todos aqui. Obrigado. Obrigado. Muita gente aqui encheu o espaço, estão em pé também. Tudo Família MK, carinho, 93 FM, Pleno News, todo mundo junto, misturado. E essa caminhada junto com vocês tem sido uma caminhada de muita alegria, de muita cumplicidade. Quero agradecer você que tem me acompanhado ao longo desses anos todos. E agora tá fresquinho, tá colocando ali, nem vou precisar tocar, porque eu tô vendo ali, ó. Gente, mas... Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. Obrigado, Jeff. Karina, cadê você, Karina? Esse era o problema. Então, gente, hoje de manhã eu recebi uma mensagem do Léo, né? E aí eu respondi, ele falou: posso te ligar? Eu falei: pode. E aí ele foi e perguntou se eu e a Viviane poderíamos hoje estar aqui iniciando o culto. E o pensamento que veio na minha cabeça foi: logo nessa semana, o Rogerinho, toda vez que ele vai iniciar uma mensagem, ele pergunta: tá tudo bem com vocês? Eu queria perguntar: tá tudo bem com vocês? Mas na verdade a pergunta que eu quero fazer é: quem chegou aqui neste lugar, nesta noite, depois de uma semana que não foi muito propícia? Não estou sozinho. E o que aconteceu essa semana eu não vou detalhar, mas me fez lembrar do que a palavra diz em 1 Coríntios 2, no versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, Deus preparou para que os amam. E um outro versículo, que está também lá em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Ontem, depois de uma semana muito pesada para mim, eu estava no meu portão e eu pude ver ali a mão de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. Eu tive que subir e relatar para a Viviane o que aconteceu comigo naquele portão. Eu ali pensando, passou um homem e falou: a paz do Senhor. Eu falei: a paz. Ele virou para mim e falou: eu vejo um brilho diferente em você. Eu vejo o brilho do Espírito Santo. E a minha mente, né, logo veio: vai pedir alguma coisa. Só que aquele camarada, ele falou e saiu andando, ele foi embora. Então ali eu vi o poder de Deus na minha vida, eu vi o cuidado de Deus na minha vida, diante dessa tribulação que eu estava passando nessa semana. E é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos que levantaram a mão e para toda a igreja.
em todo tempo, Deus está cuidando de nós. Então eu queria iniciar esse culto dizendo para que a gente venha descansar verdadeiramente no Senhor. Porque quando a tribulação vem, nós esquecemos da palavra que foi dita. Nós esquecemos daquilo que Ele já derramou na nossa vida, do que Ele já liberou na nossa vida. Então é isso que eu queria deixar para a igreja. Paz do Senhor, igreja. Vou estar orando aqui para a gente iniciar o nosso culto. É muito bom estar na casa do Senhor, né? E hoje é o Dia da Família, é o Dia Internacional da Família. E tão bom que a gente está em união, né? Família é um projeto de Deus, que Deus possa estar nos honrando, né? E nós honrando também o Senhor. Hoje nós estamos fazendo aniversário de casamento. Amém. Eu e os meus irmãos aqui que estão aqui também hoje, né? Nós casamos juntos aqui na igreja, né? E foi uma bênção. Mas vamos lá, né? Senhor Deus e meu Pai, soberano Deus, Deus querido e Pai amado, Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por este dia, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui na Tua casa, adorando, engrandecendo o Teu nome, Senhor Jesus, pois Tu és santo, Tu és aquele que cremos, Senhor. Oh Deus, rendemos graça a Ti, Deus, pois é de Ti que vem, Senhor, a nossa vitória, a nossa salvação, Senhor, meu Pai. Pai, nós Te amamos, Senhor. Nós Te convidamos, Senhor, a Tu vir reinar aqui neste lugar. Pai, nós Te convidamos a Tu vir fazer morada, habita aqui, Senhor. Entra em cada coração. Nós já estamos consagrando este lugar em Tuas mãos, Senhor. Consagramos cada família, meu Pai, aqui no Teu altar, Senhor. Pai, toma este culto, toma a vida do nosso pastor, Senhor, que se encontra internado, meu Pai. Mas sabemos que Tu está lá, Senhor, estendendo as mãos, cuidando, Senhor, tratando, Senhor. Toma, Deus, cada família em Tuas mãos. Toma também a família da Cleia, Senhor, todas as famílias enlutadas, meu Pai, nesta noite, Senhor, trata, entra com Teu refrigério, entra, Senhor Deus, com aquele toque especial que só o Senhor tem, de cuidar, de consolar, Senhor, de trazer, Senhor Deus, a calma, meu Pai. Pai, toma esta noite em Tuas mãos, Senhor, e nós já Te louvamos, já Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Se for para Ele, aplauda mais forte aí, meu irmão. A palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você acordou nesse dia, se você está respirando aí, então tem fôlego, louve ao Senhor de todo o teu coração nessa noite. Assim comigo, vá! Você conhece? Cante conosco. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Diga, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos, o amor descer nesse. Levante a sua voz o mais alto que você puder e cante. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Diga, eu quero ver. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Todos juntos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Diga, eu quero ver. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber.
olhos, vai! Eu quero ver agora. Diga a sua mão. Vou levantar as mãos e vou receber o seu nome, porque eu sinto. Mais uma vez, cante. Eu quero ver agora o seu poder. Não. Pra gente terminar, vai! Joga lá em cima. Cante isso mais uma vez, diga, eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o seu. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Sinta o toque do Senhor nessa noite, meu irmão. Glória a Deus, Ele está aqui. Aonde a presença do Senhor está, a tristeza vai ter que bater em retirada. Você crê nisso? Meu irmão, não importa o motivo que te trouxe aqui triste nessa noite, mas eu profetizo que a alegria do Senhor vai invadir o teu coração. E hoje será um dos domingos mais alegres da tua vida. Quantos foram alcançados por essa graça? Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. O que fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? De sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Assim as palmas, vai! Diga que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. As palmas, não para, não, vai! Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte
está vivo e Ele já está aqui nesse lugar. Você crê? Aleluia! As palmas! Meu espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo que veio entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, é chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Meu espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Cante isso, diga! Aleluia! Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele está vivo. A morte não conseguiu segurar o teu Deus. Não. Os nossos pecados não foram capazes de segurar Ele. A morte não conseguiu prendê-lo, porque Ele estava acima da morte. E se Ele estava acima da morte, Ele também está acima dos teus problemas, acima das tuas dificuldades, em cima das tuas enfermidades. Oh, aleluia! Não há nada que você esteja passando, não há nada que você esteja enfrentando nessa noite que esteja longe da capacidade de solução do Deus que você serve. O teu problema para você é problema, para Ele ainda não é nada.
É como Isaías disse, ainda antes que houvesse dia, ele já existia. E se ele resolver operar, ninguém pode impedir. Não importa se você chorou a noite toda, meu irmão. Porque o choro durar a noite toda é uma possibilidade. Porque a palavra vai dizer que o choro pode até durar uma noite. A palavra pode diz uma possibilidade. Não significa que vai durar a noite toda. Só que a alegria que está vindo ao teu encontro ao amanhecer é uma certeza, porque foi Ele que liberou essa palavra. Eu não sei se a noite está escura para você, mas vai amanhecer. Oh, aleluia. Essa luta me mata e o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Onde? Na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glorifica o nome do Senhor esta noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Por mais que você se veja em trevas, se lembre de uma coisa: a luz de Cristo está em você. A luz de Cristo está em você. Então, por mais que você esteja em trevas, você é luz.
Os seus problemas não são nada para o que Deus pode fazer em sua vida. Então creia nisso, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou que o produto da oliveira minta, todavia nós nos alegraremos diante do Senhor, pois Ele é a nossa alegria, pois Deus, Cristo, é a nossa alegria. Ele morreu na cruz por nós, por amor de nós. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui esta noite dizendo para você assim: eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou a solução para o que você está passando. Basta você dobrar o seu joelho, orar ao seu Pai em secreto e clamar o nome dEle. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? O frio desse vento chego a crer que não estás vivendo. Lembro que estás logo ali, na proa do teu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Comigo eu posso clamar. Eu
milagres acontecem. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Declara, igreja, posso clamar. Só porque estás comigo, Porque estás comigo, eu já tenho fé. tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Clame a Ele, clame a Ele. Oh, é só clamar a Ele que Ele está pronto para te ajudar. Vem me ajudar. Adoro o nome dEle, adoro o nome dEle, clame a Ele. Se rasgue na presença do Senhor nesta noite. Glorifique e exalte o nome dEle. Se entregue por inteiro, sem reservas. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que
Se você pode, levante uma das suas mãos e cante isso nessa noite. Diga. Se renda por completo a Ele nessa noite. Reverencie a sua majestade, a sua presença que está aqui. Diga. Se você já pisou no Santo dos Santos, você vai declarar isso mais forte, mais forte. Diga! Quem já pisou, diga eu. Não. Não. Escute uma coisa, o seu clamor ele funciona onde você estiver. O seu clamor não está ligado ao ambiente, o seu clamor está ligado à sua essência. Aonde você estiver tem um clamor guardado aí dentro, pronto para sair como um brado de vitória. Deus está dizendo: se você abrir a boca para clamar ao meu nome, eu tenho o poder de fazer você andar pelo fogo e também andar pelas águas. Oh, aleluia! É porque a palavra dele diz: se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Mas se também tu entrares nas águas, elas não vão ter o poder de te submergir. Mas Júnior, eu tô com medo de me afogar. Se você se afogar, ele te pega pela mão, te traz à tona e faz você caminhar por cima das águas, por cima das águas, por cima das águas. Você vai caminhar por cima das águas. Você vai caminhar por cima dos problemas. Porque Ele está contigo. Ele está contigo. O Deus de Israel é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ô, meu irmão, não importa o que tentaram contra você. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando estavam na fornalha? Eles se negaram a se adorar, a se dobrar diante do rei Nabucodonosor. Quando ele olhou aquilo, ele disse: isso é uma afronta. Pega, aquece a fornalha 7 vezes mais e jogam eles dentro da fornalha. Sabe o que é engraçado? Que quem jogou eles na fornalha morreu queimado. Mas eles passavam dentro da fornalha de um lado para o outro. Porque quem nasceu no fogo não morre queimado. Não morre queimado. Oh! Eita, meu Deus do céu. Você pode levantar essa voz e fazer essa oração comigo? Diga: e se eu passar? E se eu passar pelo fogo? Cante isso mais uma vez, diga: se eu passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua diga: eu entrava longe do santo dos santos. Só quem não consegue viver. Levante a sua voz o mais alto que você puder e cante. E quem já pisou no santo dos
Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Nós reverenciamos a tua presença nesta Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante isso, diga! Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorar. Ele está aqui nessa noite. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, tu crê que o Senhor pode enxugar suas lágrimas hoje, meu irmão? Se tu crê que o Senhor pode enxugar suas lágrimas hoje, levante suas mãos para os céus e comece a adorar esse Deus. Oh Pai, eu creio que tu estás aqui, Senhor, que tu vai enxugar as lágrimas nessa noite, Pai. Que vidas que entraram aqui precisando de um refrigério, precisando de uma cura, precisando de uma restauração. E que alguém possa hoje estar curando. Faça um barulho de adoração nesse lugar. Chame pela presença desse Deus. Hoje está saindo cura desse instrumento. Oh, receba, receba, receba a cura, receba a libertação. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações.
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, exaltado Deus, a glória é tua, Senhor, a honra é tua, Pai, tu estás aqui neste lugar, ó Deus, aleluia, 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 glorificado, exaltado, bendito seja o teu nome, maravilhoso, santo, 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 santo. Queria que os diáconos viessem aqui no altar. Todos os diáconos estão aqui nessa noite, por favor. Nada que te possa surpreender, só o coração quebrantado hoje outra vez. Não existe nada, Pai. Nada, Deus. E não há nada que me apaixone mais. Oh, nada os valores desse mundo, Deus. Nada que me Nada que Satanás possa poder nos oferecer é mais importante, Deus, do que a tua presença, Pai. Só os seus olhos me fazem suspirar. Se incline diante do Senhor, se incline. Se curve diante dele. Me inclino diante de ti. Oh! Rei que perdoa multidões de erros. Nós chamamos, Senhor. Me inclino. Nós chamamos a Deus. Diante de ti. Você pode declarar isso com o seu coração. Ele é digno. Eternamente. Ele será digno da nossa adoração, do nosso louvor. Digno, impressionante, digno. Oh, em forma de adoração, Senhor, diante de ti, nós nos inclinamos diante de ti, Pai. Louvado, exaltado seja o teu nome, Deus. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Baixa um pouquinho o som. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. A gente pediu para todo mundo hoje, obrigado, para chegar às 5h30, só que a gente não conseguiu descer a ponto de a gente conseguir passar para a igreja o que a gente queria falar. Eu chamei o corpo diaconal aqui, vou ficar próximo deles porque eu sou
faço parte desse grupo. Nosso pastor, essa madrugada, às 4 horas da manhã, teve uma crise intensa na medula, uma dor muito forte, incontrolável. A gente correu com ele para o hospital e ele precisou ser internado às pressas. A dor foi estabilizada, ele está em observação, aguardando o parecer de um neurologista que supostamente está nos Estados Unidos, mas tem uma equipe aqui no Brasil que está respondendo por ele, que está acompanhando ali todos os exames do pastor. E a gente chegou num consenso hoje pela manhã, e nós diáconos estamos aqui no altar para representar isso para vocês. Irmãos, nos momentos mais difíceis que a gente vê realmente quem está do nosso lado. São nos momentos de maior dificuldade, porque quando tudo está muito bem, está cheio de pessoas do seu lado. Se você pode promover uma festa, se você pode fazer algo que você vai beneficiar as pessoas, nessa hora é muito fácil você ter muitas pessoas ao seu redor. Mas quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, quando supostamente você não tem o que oferecer, digamos assim, é que você vê e você olha para o lado e você vê quem realmente está do seu lado. E nós, num consenso, e eu apenas como porta-voz do corpo diaconal, posso passar? Quer falar, irmão? Posso passar até para o Rogério falar, se ele quiser, para mim não tem problema nenhum. Que nesse momento é o momento mais importante e necessário que a gente esteja do lado do nosso pastor. Mas, Léo, você está dizendo que vocês querem ficar todos lá no hospital? No hospital talvez ele nem precise da gente, porque no hospital ele tem pessoas capacitadas para cuidar dele. Mas hoje ele precisa de nós para poder conduzir um legado que está sobre a vida dele. Durante 20 anos, um chamado que foi feito sobre a vida dele foi construído aqui nesse lugar. É o lugar que hoje você entra, você comunga da sua fé, você prova do amor de Cristo, você vive do amor de Cristo. E a palavra que nós queremos como corpo diaconal, como braços do pastor Ney, nessa noite é pedir a você o seguinte: que você esteja conosco nessa luta. A gente precisa da igreja. A gente não pode olhar para o lado e não ver a igreja aqui porque o pastor não está. A gente não pode olhar para o lado e entender que as pessoas só vêm na igreja quando o pastor está. Porque a obra não é do pastor Ney, a obra é de Deus. Ele é apenas o anjo que nos conduz ao caminho que o Senhor tem preparado para nós. E a nossa maior preocupação ele não pode estar no hospital preocupado se a igreja está andando ou se a igreja não está andando. Ele precisa estar lá em recuperação e ter a plena certeza do seguinte: o povo continua naquele lugar. O trabalho que eu fiz foi um trabalho excelente, porque as pessoas não estão ligadas a mim, mas elas estão ligadas a Deus. Então a parte financeira da igreja não pode sofrer, a parte operacional da igreja não pode sofrer, a parte de comunhão, de acontecer o culto, não pode sofrer. Nós nos disponibilizamos como diáconos, como obreiros desse lugar, a fazer com que esse lugar continue acontecendo nos seus cultos. Só que a gente precisa de vocês. A gente precisa do amor de cada um de vocês. A gente precisa da fidelidade de cada um de vocês. A gente precisa do esforço de cada um de vocês. Não para que um culto de domingo à noite como esse a igreja esteja lotada, mas que vocês venham adorar o Pai em espírito e verdade todos os dias que essas portas se abrirem. A gente precisa de vocês aqui na terça, a gente precisa de vocês aqui na quinta, a gente precisa de vocês aqui na quarta-feira de manhã, a gente precisa que vocês orem em casa, a gente precisa que vocês coloquem-se em comunhão conosco. Porque, irmãos, existe um tratamento sendo feito sobre todos nós nesse período. Todos nós estamos sendo tratados pelo Senhor. É um tempo de crescimento para a nossa igreja, de amadurecimento, de coisas que estão por vir sobre a nossa vida que vai ser muito grande. Mas só vão receber isso aqueles que estiverem preparados. E o ideal é que todos nós possamos viver o que Deus tem preparado para nós. Então a gente não quer ficar preocupado se tem alguém na recepção, se tem alguém na portaria, se tem alguém na cantina, ou se tem alguém conduzindo. A gente não está preocupado. Hoje na escola dominical, quando eu cheguei, eu me assustei. Pouquíssimas pessoas na escola dominical. É o momento que o pastor mais prioriza aqui na igreja. Parece até mentira. É uma das coisas que ele mais prioriza, é a escola dominical, porque ali é um ensinamento, a gente consegue desfrutar, a gente consegue conversar, a gente consegue esmiuçar. E eu sei, irmãos, que não está sendo fácil para ninguém, eu sei que às vezes é muito difícil, mas em momentos importantes como esse, a gente não pode dar apenas aquilo que a gente tem, a gente tem que dar além daquilo que a gente tem. E eu não estou falando de dinheiro não, irmãos, eu estou falando de força, eu estou falando de presença, eu estou falando de estar do lado. Hoje de manhã, eu não sei nem se ele está aqui, que eu não consegui enxergar ele. Eu estava falando para o Fabrício isso, esposo da Ellen. Falei: Fabrício, eu não preciso que ninguém bata no meu ombro dizendo: Léo, nós estamos aí, hein? Eu preciso olhar para o lado e ver pessoas com a gente. Porque ir no hospital
levar o pastor para lá, subir no altar para pregar, isso não é pesado não, irmãos. Pesado é a gente continuar com as demandas da igreja. Às vezes tem pessoas aqui dentro que precisam do seu abraço e não do meu. Você de repente vai falar do amor de Cristo para alguém que entrou por essas portas, que eu não vou ter acesso para poder falar. E é essa deficiência que a nossa igreja não pode ter, porque não pode depender só do corpo diaconal. Nós somos poucos. Olha quanto nós somos. Você consegue olhar para um lado para o outro? Olha para um lado para o outro aí. Olha para trás agora e olha para frente. Olha quantas pessoas vocês são. Vocês são muito mais do que nós. Nós estamos aqui apenas para auxiliar vocês. Essa que é a verdade. Então eu peço a vocês encarecidamente. Último parecer sobre o pastor. Ele teve essa crise de madrugada. Teve uma outra crise por volta de 1h da tarde, muito mais forte do que a de madrugada. Os médicos estão correndo contra o tempo para poder descobrir o que ele tem, porque os remédios que ele estava tomando estavam apenas amenizando a dor, mas ele precisa ser tratado. Ele precisa da cura. E eu sei alguém que pode derramar cura sobre a vida dele. Eu estou começando a achar que Deus está deixando o pastor lá para tratar a gente, porque a hora que ele quiser ele cura o pastor. Mas nós fazer, você não sabe como fazer, procura um diácono. Fulano, eu bem vi isso aqui, eu posso fazer? Faça. O que a gente precisa hoje, irmãos, é nos unir ainda mais. Esse é um lugar onde o amor é falado a todo momento. Só que a gente precisa colocar isso muito mais em prática, em nome de Jesus. Amém, gente? Você pode aplaudir a Deus pela sua vida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Ministério de Louvor. Se assente um pouquinho aí. Amém? Quem está com os anúncios hoje? Quem está nos anúncios? Gil, está vindo. A paz do Senhor, amados, boa noite. Bom, vamos aos anúncios da semana. Terça-feira nós temos o culto da família, a partir das 19h30. Você que puder chegar mais cedo, às 19 horas, para receber uma oração especial com os nossos diáconos, né? Vocês estejam aqui, por favor. Na quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã, onde as irmãs se reúnem para estar orando pela nossa igreja, por cada um de nós, nossos ministérios. Na quinta-feira, às 19h30, tem um culto de oração, tá? Aqui, onde a gente se reúne, nos colocamos de joelho para estar orando também por todos os pedidos e pela igreja. Sexta-feira, dia 20, nós teremos o culto das mulheres a partir das 19 horas. Gente, mulheres não são só as que são casadas, adultas, não. Todas de sexo feminino estão convidadas para vir. Nós vamos ter entrevista com umas mães super especiais. Essa semana vocês vão estar vendo a chamada, tá, nas redes sociais. São mães muito especiais e vocês vão gostar muito de conhecer um pouquinho mais da vida delas, tá? No sábado, teremos evangelismo às 16h30. Quem tiver interessado em participar, procurar o diácono Jonas, o diácono Felipe. Desculpa. É o obreiro Felipe e o obreiro Flávio, tá? Vocês podem procurá-los para ter maiores informações, tá? De domingo de manhã, às 7h30, nós temos uma oração aqui também. Às 8h30, a EBD. 10 horas, nós temos o culto matinal. Às 18 horas, nós temos o culto que nós estamos participando, de louvor e adoração. No dia 11/6, nós teremos jantar de casais. O valor é R$ 130. Quem tiver interessado pode procurar a Patrícia ou César, tá? Para maiores informações. Nós também aqui temos a nossa tarde de comunhão, onde reúne as irmãs e vão até o lar de quem quiser, né? Abrir a porta do seu lar para estarmos orando, levando uma palavra. Quem tiver interessado é só procurar a irmã Ana, tá? Para agendar uma data. Aos sábados também nós temos aulas de defesa pessoal, todos a partir de 9 às 11. Interessado, procurar o irmão Luiz, tá?
a partir, as crianças de 8 anos já podem participar dessas aulas. E em novembro nós teremos o encontro de casais, que será em Friburgo. Procurar o irmão Reis. Tá bom? Esses são os anúncios da semana. Que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. A gente vai... Deixa eu ver aqui. A gente tem 3 pessoas que nos visitam. A Mauri, é isso? A Mauri, você está aí? Fica em pé aí, a Mauri. Opa, a Mauri está ali atrás. Fica em pé só um pouquinho. É Miriam. Você também está aí, Miriam? Cadê a Miriam? Também está ali do lado da Mauri. E a gente também tem o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Fica de pé aí rapidinho, Rodrigo. Queria que a igreja desse um forte aplauso pela vida dos nossos convidados. Você que está próximo, diga seja bem-vindo, dá um abraço aí. Cumprimento o nosso irmão, amém? Glória a Deus. Vocês estão na Igreja de Nova Vida, em Vila Rosali, uma igreja ligada ao Conselho de Bispos e Ministros do Brasil. Nosso bispo primaz é o nosso bispo Miguel Incuto, e o nosso bispo regional é o nosso bispo Volney. Hoje o nosso pastor, que é o pastor Ney Teodoro, não está aqui. Eu sou o diácono Leomil, mais conhecido como Léo, representando o nosso pastor, mas seja muito bem-vindo à nossa igreja, amém, irmãos? Fique à vontade, se você não tem um lar espiritual, você acabou de achar, não vai mais embora. Glória a Deus por isso. Eu queria convidar aqui, não sei se o Ebert eu ouvi. Dani está aí? Dani Ebert, aniversário de casamento, tá linda ali. E Vivi e o Marcelo também fizeram aniversário de casamento? Ô, glória, vem cá para a gente poder estar orando por eles. Diácono Rogério, que é muito bem casado com a Mulher Maravilha, vai estar orando aqui. Vem, irmão, por favor, orando por eles. Ô, glória. Que isso, gente. Eu já vi isso em festa da roça. A buscar o marido na igreja a primeira vez. Ô, glória. Cadê o Ebert? Vai vir? O Ebert foi buscar o Ele bebe água depois do louvor. É? Como é que a gente faz? Espera? Espera o noivo? Como é que a gente faz? Ah, tá vindo ali ele lá. Foi beber água, né? É coisa de músico, né, Neves? Vou fazer um comentário com o pessoal aqui. Boa noite, igreja. O pessoal está subindo com um copo d'água para o templo. Isso é recomendado pelo nosso pastor, que não é para subir. E ele até comentou que o pessoal pudesse trazer até uma garrafinha. E essa garrafinha você pode até deixar do lado, mas quando você traz um copo d'água, esse copo ele pode cair, vai derramar água, e o risco é iminente de alguém pisar, escorregar e gerar um acidente. Então, eu peço encarecidamente a todos vocês que nos ajude. Vamos preservar a segurança de todos na igreja, tá bom? Uma boa noite. Amém. Vamos lá, gente. Quantos anos de casamento? Fazer igual o pastor Ney faz. 32. Quando fala, Vivi? 32 anos? 32 anos junto. Dentro na igreja, 12. 2? Vocês ainda estão novinhos. Amém. Gente, vamos levantar nossas mãos aqui para a gente estar orando por esse... a nossa igreja, o pastor Ney, ele sempre fala isso, que fica feliz pelo casamento, pela duração. A gente prega sobre isso, a gente acredita nisso, a gente acredita no matrimônio. E toda vez que vem aqui pessoas para estar comemorando mais um ano de matrimônio, é uma felicidade de nós como igreja também. Então vamos abençoar esses casais. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida desses casais, por tudo que eles viveram até aqui, por tudo que eles conquistaram. Nós te pedimos, Senhor, que cada vez mais esse amor entre os cônjuges venha a aumentar, venha estar, Senhor, ultrapassando barreiras, dificuldades, mas que tenha, Senhor, dando sustentabilidade à família, Pai. Que os filhos deles venham crescer olhando para eles, entendendo que o casamento, Senhor, é algo que vem de Ti, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, esses dois casais, que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, nas suas casas, aonde eles estiverem, que eles possam ser referência, Senhor, como uma vida de casal, uma vida que o Senhor sabe que uma vida, Senhor, que dá certo, é ainda, Senhor, um projeto Seu, o começo, Senhor, de uma família, e que, Senhor, que sejam referências aonde eles estiverem, Senhor, como casais, Senhor, que são de Ti. Pai, eu entrego a vida, Senhor, desses dois casais em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim. Vou fazer a perguntinha depois para ele, assim, como é que tá
O andamento para essa família crescer, né? Calma. Viajar e viagem que é uma beleza. Quero ver se ele sabe fazer esse negócio aí. Se não souber, pergunta o Felipe. Quem não souber o segredo, o diácono Felipe está na área aí. Não, já agora também, né, meu filho? Meu Deus. Gente, todo mundo se olhar pro lado que você não conhecia é parente do Felipe. Deve ser filho, deve ser Felipe. Felipe e Daniela são uma benção. A Val tá aí, chama a Val para mim. Por favor, chama a Val aí, Érica. Eu vou pedir 2 irmãs para estarem orando pela vida do nosso pastor. Enquanto ele esteve internado, a gente fez isso. Deus tocou no meu coração, Deus chamou a Valdirene, esposa do diácono Bruno, e a Érica. Amém? Vou pedir para a Érica começar, enquanto a Val está chegando. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja. Que nós possamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Sabemos que o Senhor está no meio de nós e ouve a oração da sua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença nós estamos nesta noite, Senhor, e é com o nosso coração contrito que chegamos diante de ti, Senhor, porque tu sabes que cada um de nós que estamos aqui sentimos tristeza em saber que o teu servo tem passado por esses momentos de aflição. E a aflição dele, Senhor, é a nossa aflição também. Porque nós entendemos, Senhor, a responsabilidade que ele tem com cada um de nós aqui, o amor que ele entrega, Senhor, a cada um de nós aqui. Nós somos felizes, Senhor, por podermos chegar neste lugar e receber o amor, Pai, de Deus através da vida do teu servo, receber o carinho, receber o sorriso do teu servo. E neste momento nós queremos retribuir, Senhor, em oração, crendo, Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a vida. Tu és aquele, Pai, que determina o dia e a noite. Tu és aquele, Pai, que sustenta o firmamento, que faz o nascer do dia e o pôr do sol. Senhor, Tu é aquele que determina toda a vida, todo ser vivente nessa terra. Pai, e Tu és Deus para aliviar a dor do Teu servo, para aliviar o sofrimento, que esse tempo que tem sido separado para o Teu servo estar naquele leito, estar naquele lugar, que seja um tempo de trabalho, Senhor, que seja um tempo de sabedoria a Ele, a sua família, a cada um de nós que estamos aqui, mas que o Senhor alivie o sofrimento, alivie a dor, dê sabedoria àquela equipe, Senhor, de profissionais de saúde que cuidam do Teu servo, para que o problema seja agilizado e para que nós possamos em breve, Pai, estar com a nossa vitória completa aqui neste lugar, que nós possamos, Senhor, seguir a cada dia confiando na Tua vitória, Pai. Peço que Tu sustente a diaconisa Márcia, Senhor, o Lucas, a Evelyn, abençoe essa família, Pai, que fica nesse momento, Pai, fragilizada, mas nós cremos que a Tua mão é sobre eles e que a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós assim oramos e cremos. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, unindo a minha oração com a tua irmã, Senhor, nós como igreja queremos te entregar a vida do pastor Ney nas tuas mãos. Como ela falou aqui, Pai, neste momento, que o Senhor venha tirar toda a dor da vida dele. Pai, que o Senhor venha encontrar o médico dos médicos sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que Tu é um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Que o Senhor vai de encontro a ele agora, neste momento, no hospital. Senhor, fortalece o Teu filho, fortalece a diaconisa Márcia que está ali do lado dele, uma esposa fiel, que tanto tem caminhado com ele nesta obra, Senhor. Nós, como igreja, Pai, nós profetizamos o bem do pastor Ney, que o Senhor venha renovar a saúde dele, Pai. Que o Senhor venha encontrar o médico certo, Pai, para estar fazendo tudo aquilo que tem que ser feito sobre a vida dele. Pai, nós como igreja profetizamos em nome de Jesus, ele curado para a honra e a glória do Teu nome. Que a Tua igreja sente falta do nosso pastor aqui no nosso meio, da sua família. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta noite com a Tua igreja e declaramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o bem e renovada a saúde do nosso pastor, que o Senhor venha tirar toda a dor da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai fazer o nosso ofertório agora. A gente tem falado esses dias, e graças a Deus...
Pessoal que pergunta lá pelo terreno, eu ia mencionar isso, mas... Como Deus ele vai te responder. Amém? Eu vou chamar as crianças que vão fazer agora um jogral. É isso? Acertei o nome? Vai falar, Vivi? Tira para mim, por favor. Era de 1800 antes. Jogral, não sei o nome que é. Vou falar com chamar o Bruno e chamar o Felipe, é isso? Então show, então vem. Show de bola. Show. Só não celular, só não pode descer. Show. Pode deixar, filho. Deixa. Não, eles vão ficar só lá. Vivi. O Geração Vida esse mês está fazendo um trabalho sobre as mães conectadas, que são as mães da Bíblia. E nós combinamos de cada domingo trazer uma homenagem às mães da Nova Vida. E a turminha aqui de 9 a 11, né? Eles têm vergonha, já se acham adolescente, aborrecente, né? Mas aí todos ficaram muito empolgados, abraçaram, né, a ideia. E aí hoje a gente nem ia fazer hoje. Eles, não, tia, vamos, nós estamos preparados. Vamos arrumar roupa. Arrumamos roupa para todo mundo. E glória a Deus, né? E eles estão aí começando esse trabalho de se apresentar, de falar do amor de Deus e de honrar, né, os pais, que é o bem mais precioso que nós temos. Amém? Um, dois, três. Sentimos uma imensa necessidade de agradecer as lições que você nos ensina, o apoio na hora da angústia, o amor que te faz. Estamos gratos, Mãe, pela palavra de apoio quando necessitamos. Levantamos as mãos ao alto e agradecemos a Deus por Ele ter dado a cada lado uma mãe. Senhor, agradecemos pela maravilhosa pela mãe concebida e pela mãe simples, dedicada a todos os seus filhos. Vai? Pela liberdade de olhar para ela e dizer: tu és a mãe mais bela do mundo. Pela transbordante alegria que sai de cada ser materno quando nos põe no lobo. Amamos Amém, amados. Vamos. Arrasaram, não arrasaram? Gravaram tudo. Ai, gente, nessa hora dá uma saudade. Mas é saudade só para quem ainda não tem. Amém? Hoje as crianças lá de casa só se reúnem para fazer jogral para falar de conta, de dívida. O jogral lá é que tem que consertar, você tem que pagar não sei o que lá, não sei o que lá. Ontem aqui a gente teve uma formatura do curso Aliança, um curso que tomou uma proporção muito boa aqui na nossa igreja, trazido através da vida do César, da Patrícia, do Antônio, da Cris, algo que veio para acrescentar a nossa igreja, que fala muito sobre família, sobre o projeto familiar, e o diácono Bruno fez parte desse projeto, dessa formatura ontem. Ele vai dar uma palavrinha com vocês sobre como foi a formatura e sobre como virão as novas turmas, amém? Boa noite, igreja. Eu sou o Bruno da Valdirene,
E eu sou a Valdirene do Bruno. Somos casados há 23 anos, pela misericórdia do Senhor. E ontem, graças a Deus, tivemos aqui mais uma formatura, na qual foi trago para a nossa igreja o curso Aliança. E tem alguém que se formou ontem aí, por favor? Casais? Diácono Felipe. Diaconisa Dani. Vem aqui falar um pouco o que o curso representou na vida de vocês. Vocês gostam, né? Nós somos bons, né, amor? Porque o Senhor está no nosso meio. Olha o pensamento. Eu sou a Daniele do Felipe. Eu sou o Felipe da Daniele. Beijinho. Eu sou muito grata a Deus, né, por mais uma oportunidade de mais um curso. Foi um tempo maravilhoso, um tempo preparado mesmo pelo Senhor. Sou grata ao pastor Ney, a todas as pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. Foi um tempo de tratamento, um tempo de manutenção, porque independente do tempo que vocês tenham de casado, de união, Deus tem sempre algo para poder aperfeiçoar dentro do nosso relacionamento. E como eu falei para eles ontem, né, deixei aqui a mensagem, nossas armas foram afiadas e para continuarmos a nossa caminhada como casados. E eu sou muito grata, aprendemos muitas coisas, vale a pena vocês fazerem esse investimento. Quem fez o curso aqui sabe quantas coisas, né, Jorge? Fernanda, Monique, Lu, o quanto é maravilhoso o curso. E o que eu deixei, assim, porque a nossa igreja ela já fez o Casados para Sempre, também uma bênção, mulher única e homem ao máximo, que o mais importante é o que você consegue colocar em prática, porque a igreja ela sempre coloca, né, essa oportunidade da gente crescer como família. Então, aproveitem. Para mim foi uma bênção, muito obrigado. Deixo aqui o meu agradecimento. E se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse curso, o Bruno e a Val que estão aqui vão poder passar mais informação para vocês. Teve um casal que não pôde vir ontem, devido a dodói, mas hoje eles estão aqui, né? Lá, está desesperada já. Herbert, Dani, por favor. Pensou que ia passar batida, né? Aí, Herbert. Pode falar. Pode falar. Misericórdia, eu não sei falar nesse negócio, não. Pai do Senhor a todos. Eu sou o Herbert da Dani. Eu sou a Daniela do Herbert. Beijinho. Dá beijo. Ai, Jesus, como é que fala nesse negócio aqui? Como o Bruno falou, a gente não pôde estar ontem, porque a Dani está com um probleminha de saúde, está aqui de teimosa, inclusive. Mas a gente não pôde estar aqui, mas a gente estava lá torcendo por cada pessoa que estava aqui. Falar do curso, em poucos tempos, é muito difícil, porque o curso ele é muito grande. E não só em tempo, mas em conhecimento. A riqueza que o curso traz para a gente é indescritível. A única coisa que eu posso falar para vocês é façam, porque realmente muda casais. Amém. A gente teve 2 professores que viraram amigos, já eram amigos, mas agora são muito mais que amigos, né? A gente aprendeu não só com o conteúdo do curso, mas com a prática das outras pessoas, com o compartilhar das outras pessoas. Então, realmente é uma coisa diferente, muda realmente o nosso pensamento, não só em casal, mas como individual também. Eu aprendi a ver a Dani com outro olhar. O que ela falava... Já é difícil falar, Jesus. Mas realmente muda muito a visão. Do que o que eu via era completamente diferente do que eu estou vendo agora. O que ela falava, agora eu entendo de outro jeito. Então, realmente façam o curso, é muito bom. Lucas e Raíssa, amamos vocês são incríveis. E é isso. Obrigado, tá, Bruno? Você... Para não ficar muito longo,
Fica de pé, por gentileza, os outros líderes que tem aqui na igreja, para a gente poder apresentar. Lucas, você também, tá, Lucas? De trás da Débora aí. Estou te olhando, rapaz. Amém, igreja? Esse curso, a duração dele são 10 aulas, na qual pode ter certeza que vai mudar a vida de vocês. Aqueles que não tiveram a oportunidade, façam, porque, como sempre foi falado pelo César e a Patrícia, pela Cris e o Antônio que estão ali atrás, não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo de Deus que faz através de nós, quando a gente deixa o nosso coração aberto para que Ele venha trabalhar. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade, está aí os líderes com novas informações, tem inscrições abertas ainda, porque são 4 professores, o diácono Alexandre com a Ana também faz. Então, gente, essa é mais uma arma na qual Deus deu a rica oportunidade de trazer para essa igreja. Como o nosso pastor sempre prioriza, a igreja aqui é da família. Então, tudo aquilo que vem se envolver com família, que vocês possam colocar esse desejo no coração de fazer. Porque pode ter certeza que não é perca de tempo. Pelo contrário, é ganho na vida de vocês, na vida dos seus filhos e na vida daqueles que estão ao seu redor. Porque, como foi falado, eu sempre falo para os meus alunos que quando acaba, aí é que começa. Porque aí vai ser a prática individual do casal no seu lar, a prática individual do casal, onde quer que eles foram. Sabe por quê? Porque lá o Espírito Santo de Deus vai estar vendo a vida dos dois. Na igreja é fácil ver aqui eu sorrindo para minha esposa, mas e lá o tratamento que Deus quer fazer na vida de vocês? Então, que vocês possam dar essa oportunidade na vida de vocês. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Léo. Amém. Depois dessa turma aí vai nascer uma geração aí violenta. Daniela amanhã de manhã já vai fazer um beta HCG, beijou. Felipe é assim, Felipe beijou, já era. Felipe é o nosso manga larga, machador da igreja. Sem brincadeira, gente. E graças a Deus por essa liberdade que a gente tem de brincar dessa maneira. A gente não é um povo que não se alegra, que não ri, que não brinca, que não faz piada. Pelo contrário, a gente é livre no nosso Deus para poder brincar, para poder rir. E o que eu mais amo na nossa igreja aqui é isso. A gente tem essa liberdade, mas a gente não perde a nossa espiritualidade. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, no versículo 1. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Eu juro, não vou tomar muito seu tempo. A gente vai acabar no tempo determinado. João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Está na Bíblia, está na tela. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar, da Galileia, também chamado Tiberíades. Você pode ler o próximo? Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Agora vocês. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Vocês. Ele, porém, disse isso para colocá-lo na prova, pois sabia bem que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Vocês. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens e quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, Jesus tomou os pães e fez o quê? Perdoa, eu que induzi vocês ao erro. Jesus, então, tomou os pães e... Então, ele pegou o pão e deu graças. Repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com... Agora vocês... E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca.
Lucas, vem cá. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vocês... Percebendo Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para reclamá-lo ao rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai, essa é a tua palavra essa viva, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Te peço nessa noite que não seja o teu servo, mas seja a tua voz a falar através do teu servo. Eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós lemos um relato de um dos apóstolos que diz que Jesus, ele estava diante de uma grande multidão. E querendo provar, um servo chamado Filipe, ele diz a esse servo: o que daremos a todo esse povo de comer? E se levanta alguém que nem chamado na conversa foi, e diz assim, eu gosto da versão, na minha Bíblia diz, que existe um menino. Essa usou um rapaz pode enfatizar alguém de uma idade um pouco maior. Eu gosto da versão da minha Bíblia que diz que existe um menino. E André dizendo para Jesus, disse, existe um menino entre nós que está sobre posse uma cesta que contém 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala para André o seguinte, trazei-me esse menino diante da minha presença. Todos nós olhamos com um olho muito clínico, como pode o Senhor, ou melhor, a gente se surpreende como o Senhor pôde alimentar tanta gente com uma quantidade tão pequena de alimentos. A gente fica espantado com o milagre da multiplicação. Uma vez, Deus tinha me dado, me perdoem, uma visão sobre essa leitura dessa palavra, que Jesus ele não reteve o milagre em suas mãos, ele chamou os discípulos e deu a cada um deles a oportunidade de ser bênção sobre a vida dos outros, porque não foi o Jesus, não foi o próprio Jesus que saiu distribuindo o pão para todo mundo. Ele chamou os discípulos, pegou o pão, deu graças ao nosso Deus, ao Pai, e começou a colocar os pães sobre a mão dos discípulos. E o milagre começou a partir das mãos dos discípulos. Eu tive uma visão dessa palavra de uma outra vez, que mexeu muito com o meu coração. Só que Deus hoje ele tem o poder de falar assim, literalmente diferente, 1 milhão de vezes, 5 milhões, 100 milhões de vezes diferente da mesma palavra. E Deus hoje me trouxe ao entendimento que o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus Cristo. O milagre não aconteceu quando Jesus ele levantou o pão e deu graças. O milagre não aconteceu quando Jesus ele chamou os discípulos para perguntar ali o que eles tinham para dar de comer. O milagre não começou quando os discípulos, eles estavam diante de Deus e esperavam que algo sobrenatural acontecesse. O milagre começou quando algo natural moveu sobre a vida de um menino. O milagre que Jesus viria a fazer algum tempo na frente começou quando um menino, saindo de casa, se preocupou de não ir ao mestre por aquilo que ele podia dar, mas ele se preocupou de levar algo que o mestre poderia precisar. Ele não estava apenas preocupado que a sua família precisava ser curada, que a sua casa precisava ser quitada, que o seu carro precisava ser comprado, que a sua necessidade precisava ser sanada. Ele se apresenta diante do mestre e diz para o Senhor o seguinte, para um de seus discípulos, se vocês precisarem de algo para comer, não é muito, mas eu trouxe para vocês. Eu e você temos o costume de nos apresentarmos. Irmãos, Deus está falando comigo isso constantemente. Quinta-feira eu trouxe uma palavra aqui na igreja, quem estava aqui viu, que Deus ele ministrou no meu coração quando Paulo e Silas estavam diante, indo para o templo orar. Eu vou misturar um pouquinho de cada um. Existia um homem que estava sobre a porta do templo, que chega para ele e diz assim, eu precisava de uma esmola, eu precisava de algo. Pedro e Silas viram para esse homem e dizem o seguinte, o que você precisa, eu não tenho. O que você quer, eu não tenho. Mas o que você precisa, isso eu posso te dar. Porque eu não tenho nem ouro nem prata, que supostamente vai sanar a sua necessidade imediata. Mas eu tenho algo para te dar, que vai sanar a sua necessidade até a eternidade. E eu trouxe para a igreja uma reflexão, dizendo para ele que muitas das vezes, a gente encontra algumas pessoas no meio da rua, e a gente diz assim, pô, vai lá na minha igreja. Vai lá porque Deus vai mover o sobrenatural sobre a tua vida. Vai lá que Deus ele vai abrir uma porta de emprego. Vai lá que Deus ele vai te dar uma oportunidade. Vai lá que Deus ele vai te curar. Quando que Deus ele quer que a gente faça isso? Lá fora.
Ele não quer trazer pedidos para dentro da igreja. Ele quer que as pessoas já entrem transformadas ao ponto de não vir para pedir, mas vir para entregar, vir para adorar, vir para poder bendizer o nome do Senhor. A visão que às vezes eu e você a gente não tem é que esse lugar aqui não é um caixa eletrônico onde as pessoas vêm com seus cartões e sacam constantemente, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Só que Ele também quer a minha adoração e a tua adoração. Ele quer que aquilo que Ele confiou na minha e na sua mão crie frutos por essas portas afora. Ele quer nos usar como instrumentos lá do lado de fora, para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam, para aqueles que esperam algo. As pessoas acham que sabem as suas necessidades, só que nós temos nas nossas mãos a fórmula que pode sanar todas as necessidades. E aí eu vou voltar para esse menino. Como diz o Rafa, a gente nem tem sede, mas quando olha essa água dá maior vontade de beber. É, não é, Rafa? Nem estou com sede, mas vou beber só porque ela está aqui. Esse menino, a Bíblia não menciona o nome, não menciona a idade, não fala do pai, não fala da mãe. Porque muitas das vezes eu e você, nós queremos a notoriedade. E o mais importante, não é a notoriedade estar sobre o nosso nome, mas é Deus agir sobre aquilo que está sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós temos a oferecer a Ele, sobre aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, sobre aquilo que eu posso dar ao meu irmão, mesmo que sendo pouco. Deus, Ele tem o poder de multiplicar aonde muitos podem viver daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E eu não estou falando sobre dinheiro, mais uma vez. Eu não estou dizendo sobre status. Eu não estou falando sobre posição social. Eu não estou falando sobre ser o melhor da turma, ou ser uma posição de destaque dentro da igreja. Eu estou dizendo de não me apresentar diante de Deus com as minhas mãos vazias. Eu estou dizendo de não chegar diante da presença dEle sem que eu tenha algo que Ele possa usar. A Fabiana Anastácio já mora com o nosso Deus. Ela tem um louvor muito lindo, que ela diz que podem tirar tudo dela, que ela vai continuar adorando, que vai chegar uma hora que ela vai adorar no céu. Se tirarem o direito de adorar ela na terra, hoje onde você acha que ela está? A gente estava conversando lá em cima, numa reunião com os diáconos. Eu acho muito importante mencionar isso. Não tinha nada a ver com a mensagem, mas eu acabei de lembrar agora. Eu não lembro o ano, mas foi um dos primeiros anos que a gente fazia festas de ruas aqui. Quem está aqui desde o início vai lembrar desse dia. Esse dia ficou marcado na vida de todo mundo que estava aqui nesse dia. Quem não se marcou com isso, irmão, perdoa. Estava ligado em qualquer lugar, menos no céu. A gente passou de manhã até de noite preparando uma festa de rua aqui. E a gente fez muita coisa, aquela festa seria assim, para comemorar o aniversário da igreja, assim, uma coisa linda. Quando foi por volta de umas 3 horas da tarde, irmãos, o tempo virou. A gente passou a manhã inteira debaixo de um sol maravilhoso. Quando foi 3 horas, parecia que estava de noite. Flávia, lembra? Começou a chover, mas chover tanto. Vocês sabem como é que fica aqui quando chove, né? As barracas, ó, só o vento balançou meu barco em alto mar. As barracas ficaram dessa maneira. E eu me lembro que a Daniele mencionou isso também ficou muito marcando em mim, que o pessoal das barracas começaram a chorar, dizendo, gente, a gente perdeu tudo, não tem mais como fazer mais nada. Só que se levantou uma pessoa no meio e falou assim, a gente pode fazer uma coisa ainda. Mas a gente vai fazer o quê? A gente pode orar. Porque a Bíblia diz que quando o povo se reúne para poder orar, Deus, Ele move o sobrenatural. Eu me lembro que começou pelo ministério de louvor, foi o ministério de dança, e a gente ainda estava lá na lojinha. Eu me lembro que eu estava na porta, as barracas eram na porta. Quando eu olhei, irmãos, existiu um mover espiritual tão grande no altar enquanto eles oravam, que a chuva começou a cessar, a água começou a riar, o sol começou a voltar. Eu não sei se você sabe, mas o sol, ele representa o favor de Deus sobre a nossa vida. Quando o sol começou a brilhar, significou dizer para todos nós ali que Deus, ele estava ouvindo o clamor que estava sendo feito naquele momento. E aquele dia foi uma das melhores festas que a gente já teve aqui nesses 20 anos que a gente fez. Léo, por que a festa foi mais bonita? As pessoas que organizaram foi a melhor? Não. É porque diante de uma festa houve tratamento sobre as nossas vidas.
Diante de uma dificuldade, a gente não murmurou, a gente se reuniu para poder louvar, engrandecer, bendizer. E a gente, quando encerrou aquela festa ali, irmãos, a gente estava assim, tão jubilado pelo Senhor, mas tão envolvido pelo Espírito Santo que ninguém queria ir embora. Eu me lembro que era 11 e pouca, meia-noite, a gente estava aqui ainda, mexendo nas barracas, fazendo, desmontando, acontecendo. No outro dia de manhã estava todo mundo na igreja. Deus, Ele quer usar aquilo que você tem nas mãos. A gente não tinha o poder de parar a chuva. A gente não tinha o poder nas mãos de transferir a festa para dentro da igreja. Mas a gente tinha o poder de tocar no coração do dono do tempo. A gente podia tocar no coração daquele que podia falar assim para a chuva, tempestade, se acalma, porque o propósito que eu queria já foi feito sobre a vida deles. Esse menino, quando ele se apresenta diante de André, e ele diz para André que aquilo que ele tinha, ele ensina para mim e para você o seguinte: eu vou sair da minha casa, eu vou ao encontro de Jesus, mas eu vou levar algo que ele pode fazer se transformar em milagre. Mas Léo, eu venho à igreja e não acontece nada. Mas o que você traz da sua casa até a igreja? O que você coloca diante do altar do Senhor? O que você entrega a Ele para que Ele possa multiplicar, para que Ele possa mover o sobrenatural? Como é a nossa vida para vir diante? Não, eu vou à igreja porque eu vou adorar. Você precisa sair de casa adorando ao Senhor. Você precisa passar para as dificuldades adorando a Deus. Você precisa olhar para aquilo que tem se levantado e você precisa continuar clamando o nome do nosso Deus. Você não pode deixar que as dificuldades te abatam, como aqueles homens que estavam do lado de Jesus e disseram para ele: nem 200 mil denários dá para poder alimentar todos esses homens que estão aqui. Só que eles já tinham visto Pedro andar sobre as águas, eles tinham visto a sogra de Pedro sendo curada, eles tinham visto Jesus levantar um menino que estava morto dentro de um esquife. O que seria alimentar aquele povo? O que seria levar diante daquele povo algo que seria para poder suprir a necessidade deles naquele momento? Deus, Ele não quer suprir a nossa necessidade diária. Ele não quer suprir a nossa necessidade imediata. Ele quer nos dar algo que vai durar até a eternidade, irmãos. Ele quer nos fazer enxergar que aquilo que Ele tem preparado para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós achamos que necessitamos. Lembra do homem que estava de frente à porta formosa? Ele pede algo, ele pede apenas uma esmola e ele espera. A Bíblia menciona dessa maneira: o mendigo pede uma esmola e espera receber algo. Nós parecemos até esse mendigo às vezes diante da presença do Senhor, mendigando, pedindo a Ele, colocando limites naquilo que Ele pode fazer sobre a mim e sobre a sua vida, impedindo Ele de derramar sobre nós algo muito maior que já está preparado para mim e para a sua vida. O milagre da multiplicação, como nós lemos, Jesus ele pergunta a Filipe apenas para prová-lo, porque ele já sabia como aconteceria. Ele já sabia que aquele menino saiu de casa com o coração disposto a ser bênção no meio daquela multidão. Às vezes eu e você, a gente só quer fazer parte da multidão. Se eu estiver só no meio, para mim tá bom. Deus não quer você só no meio. Deus quer te colocar no meio para Ele fazer através de você multiplicar o poder dEle sobre a vida de muitas pessoas. Deus, Ele te colocou no meio da sua família não para você ser mais um. Deus não te colocou lá no meio do seu trabalho não para você ser mais um. Deus não te colocou na tua faculdade apenas para você ser mais um. Deus, Ele pode fazer de você um profeta disfarçado. Essa semana aconteceu algo comigo assim surpreendente. Quando eu conto essas coisas, eu gosto de olhar logo para a cara do Jorginho. O Jorginho que fala para mim: caramba, você tem muitas histórias. Eu falo para ele: mas não quero passar o que eu passo não, porque é bravo, irmão. Na verdade, essa semana aconteceram duas coisas. Uma eu vou contar, mas eu estou até com medo de contar, porque não é falta de fé, mas é algo que aconteceu que me surpreendeu. O pastor está precisando muito de um neurologista, um neurocirurgião. Quando eu tive problema na cabeça, que eu tenho até hoje, quando eu tive uma enfermidade, eu não fui curado do problema, fui curado da enfermidade. O problema na cabeça eu continuo tendo. Quando eu fui curado da enfermidade que eu tive na cabeça, eu me tratei lá na Semave, aqui no Vila dos Teles. E eu fui para passar por um clínico. Só que quando eu cheguei lá nesse clínico, ele falou assim: eu vou te encaminhar para um cirurgião, para um neurocirurgião, porque o teu problema é muito mais grave do que a patologia que eu cuido. E esse cara foi assim, um cara que ele resolveu, Deus usou ele para resolver a minha vida. Quando ele pegou o meu laudo, a minha anjo ressonância,
ele não olhou o laudo, ele foi olhar as imagens. Amanda, que conhece um pouquinho mais do que eu, ficou impressionado, porque qualquer médico vai ler o laudo para ver o que as imagens estão falando. Ele começou de trás para frente, ele começou a ler as imagens e foi falando tudo que estava acontecendo. Ele falou: você está com isso aqui, os hemangiomas estão desse tamanho, tão grandes, a gente precisa correr com remédio, porque senão vai necessitar de ser um caso cirúrgico, então a gente vai tentar combater com remédio, mas eu vou te pedir os outros tipos de exames. Eu fiz exame demais. E esse cara foi um cara que, tipo assim, ele descobriu o que eu tinha, e foi o mesmo cara que quando o pastor trouxe os meus exames para a igreja, depois que a igreja fez uma semana de jejum, quando ele olhou a anjo de novo, que é uma outra anjo que eu fiz, essa com contraste, ele olhou e falou: ó, suspende tudo que eu te falei, porque você não tem mais nada. Eu falei: mas como assim, doutor? Ele falou: não tem mais nada, tudo que tem nessa primeira não tem na segunda. E aí a gente tomou aquele choque, mas eu entendia que era o mover de Deus. Só que o que eu não entendia foi o que aconteceu essa semana. Eu liguei lá para o lugar onde eu me tratei e falei: poxa, eu queria marcar uma consulta com o doutor fulano de tal. Aí ela falou assim: mas a gente não tem médico nenhum com esse nome aqui. Aí eu falei assim: não, a senhora não está entendendo, não foi agora não. Eu me tratei há 1 ano e pouco atrás e tal, não sei o que. Ele é um neurologista, é um cara referência no Brasil, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim: doutor, o senhor pode me ligar daqui a 5 minutos? Eu falei: não posso. Fulana, eu te liguei um tempinho atrás e tal, eu queria marcar uma consulta por fulano de tal. Ela falou: então, eu pedi esses 5 minutos porque eu ia averiguar se a gente já teve algum médico com esse nome aqui. E a gente não tinha nenhum médico com esse nome aqui. Eu falei: senhora, a senhora não está entendendo. Deixa eu explicar tudo de novo. De repente eu não estou sendo claro no falar. Aconteceu isso, esse cara veio isso, fez aquilo. Ele falou: então, aí depois que eu falei, ela só me ouviu, ela falou: então deixa eu ser clara para o senhor. A gente nem neurologia a gente tem aqui. Nem paguei, irmão, graças a Deus. Foi pelo plano. Aí eu liguei na hora pro pastor, falei: pastor, eu quero te contar uma coisa que eu tô com medo. Lembra aquele neurologista que eu te falei? Eu falei: lembro. Aconteceu isso. Ele: tomara que Deus faça isso comigo lá no hospital. Falei: pastor, você está brincando com coisa séria, pastor. Falei: pastor, segunda-feira eu vou lá no hospital para me ver, porque eu preciso ver. Ele falou: tá maluco, Rafa? Vai ficar mexendo no milagre? Deixa o milagre, já está feito, meu filho. Só vive o milagre. Essa semana eu tenho um aplicativo do Uber no meu celular. De vez em quando eu rodo no Uber, faço um dinheirinho por fora, porque só quem vive de restaurante, irmãos, no momento que o país está passando, é muito difícil. Muito difícil a gente manter uma qualidade, um valor com comida. Então, se você me vê por aí rodando de Uber, não se assusta não, porque eu não estou passando necessidade não. Eu só não deixo a minha família passar necessidade, então eu trabalho. Do que for honesto eu faço. E essa semana eu fui levar o meu sobrinho, mais especificamente na sexta, Dani, que a gente estava falando? Não, foi quinta. Sexta, filha. Eu fui levar meu sobrinho porque ele fez uma prova de CPOR, uma formação de oficiais, lá no centro do Rio, lá na Tijuca. E eu fui deixar minha irmã, minha mãe, o pessoal lá, para poder participar dessa formatura. Eu falei: vou ligar o aplicativo aqui, vou ganhar um dinheirinho, daqui a pouco eu volto e pego elas. Quando eu liguei o aplicativo, chamou, era umas 2 esquinas, eu parei meu carro, aí uma senhora entrou, aí ela virou para mim e falou assim: moço, me leva para essa igreja aqui o mais rápido possível. Só que para mim não aparece nome de igreja, para mim aparece o endereço, quem já rodou com o Beck sabe disso. E aí eu fui, tô indo, e eu falo muito aqui na igreja, na rua eu sou tímido, eu quase não falo nada. E eu muito calado, daqui a pouco ela virou e falou assim para mim: moço, eu tô indo para essa igreja porque a minha filha me ligou agora, que foi fazer uns exames de rotina e foi diagnosticado com 2 nódulos na tireoide. E constatou que esses nódulos eram malignos. Aí é mesmo, senhora? Mas quem mandou a senhora para essa igreja? A senhora é de qual igreja? Eu sou de uma igreja lá de cima, só lá de Petrópolis. Só que lá só tem culto às terça-feira e era de tarde. Ela começou a contar a história toda e eu, meio que desligado, até uma hora que ela falou assim para mim: só que eu nem ia agora. Eu estava em casa e eu escutei aquela voz dizendo assim: vai na igreja agora. Quando ela falou isso, eu olhei para mim e falei assim: eu nem era para estar aqui. Por que eu estou aqui também?
Então tem algo que Deus quer fazer entre mim e ela. Aí quando eu falei isso, eu falei para ela, eu vou indicar a senhora uma igreja de Nova Vida, a senhora já ouviu falar? Não, já. E tal, não sei o quê, porque a gente não conhece, as igrejas tudo quer tomar dinheiro da gente. Eu falei, não, essa igreja é diferente, a Nova Vida é um povo rico. A Nova Vida não pede dinheiro de ninguém. A gente dá lá porque a gente quer, porque está sobrando. Mas a senhora procura um pastor chamado Cléo Holanda, eu tenho o contato dele, vou dar para a senhora esse contato. Ele tem uma igreja aqui no centro, bem pertinho da senhora. Ele é um pastor que é referência em área psicológica, psiquiátrica. E além de mais, ele é um pastor referência de caráter, um homem de Deus. E a senhora procura ele. Irmãos, eu sei que daqui a pouquinho, quando Deus me deu uma palavra para me dar para a mulher começou a chorar dentro do carro. O carro, a gente estava andando muito bem, daqui a pouco fechou todos, aonde a gente estava, fecha tudo. Ao ponto de eu conseguir parar o carro e olhar para ela e eu começar a falar do amor de Cristo para aquela mulher. Ela começa a chorar. Aí ela virou para mim e falou assim: Deus, ele só mandou eu vir para a rua porque alguém ia falar comigo. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei: Senhor, como é que o Senhor me tira lá de São João para vir falar para alguém aqui na Tijuca que eu nunca nem vi na minha vida? Deus, ele quer fazer isso com a tua vida, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Diácono Rogério, Diácono Bruno, Diácono... Nenhum de nós somos melhores de ninguém. Mas Deus ele quer usar aquilo que ele já colocou sobre a sua vida. Ele quer usar aquilo que você disponibiliza na presença dele. E enquanto eu estava falando aquilo com aquela senhora, ela começou a chorar. E ela foi se acalmando. Depois eu virei para ela e falei assim: e se eu disser para a senhora que a senhora não vai para São Paulo para tratar a sua filha? E se eu disser para a senhora que quando o médico fizer o exame da sua filha, a sua filha já vai estar curada? Aí ela falou assim: o que você acha que é? Então eu falei: eu não acho. Eu posso garantir a senhora que a senhora vai para São Paulo para cuidar de outra pessoa. Mas Deus quer que a senhora vá para São Paulo. Então a senhora vai para São Paulo. Eu falei para ela hoje, para a senhora poder entender que não é a igreja, mas é onde a gente está. A senhora ligou para Petrópolis perguntando a alguém uma igreja que a senhora podia ir. Mas quem está esperando a senhora dentro da igreja já está aqui dentro do carro comigo com a senhora, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que prepara tudo para nós. É Ele quem já está guardando a senhora, é Ele que já está guardando a Caroline, que é a filha. É Ele quem está guardando essa pessoa que vai ser cuidada pela senhora lá. Mas não deixa o Satanás frustrar os seus pensamentos dizendo: mas você foi fraca, você se sentiu abalada, você desanimou. Não. Entenda que para tudo existe um propósito preparado nos céus. A senhora não veio parar dentro do meu carro à toa. A senhora não veio preparada. Deus não preparou o nosso encontro para que fosse apenas um encontro. Aquele menino não saiu de casa naquele dia com uma cesta preparada para ser apenas mais um encontro. Ele não saiu disposto a ir apenas ser mais um no meio da multidão. Não, eu quero só estar lá porque eu só quero olhar. Se eu ver Deus fazendo milagre, não. Eu quero estar lá porque eu quero participar dos milagres. Eu não preciso, mas eu quero participar sobre a vida daqueles que precisam. Eu talvez não tenha uma necessidade nessa noite, mas se existe alguém que tem uma necessidade, você pode ser a pessoa que Deus vai usar. Vamos ficar de pé. O pessoal do louvor pode vir aqui para cima, por favor. É muito comum a gente chamar aqui na frente e falar assim: quem quer receber, quem veio buscar, quem precisa, quem necessita. Hoje o convite é diferente. O convite de eu orar por você é quem quer ser usado por Deus. Você que quer ser usado, sai do seu lugar. Não vou insistir muito não. Você quer ser usado por Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É simples e objetivo, como tem sido comigo. Quem quer ser usado, sai do seu lugar. Pode chegar mais para frente, ó. Amutua, porque isso aqui é igual coração de mãe. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, que Deus tem para todo mundo. Hoje não vai faltar para ninguém. Pode vir, pode vir, pode vir. Quando eu aceitei a Jesus, eu gosto sempre de contar isso, porque
Existem coisas na vida daqueles que são separados por Deus que são inexplicáveis. Uma senhora, eu estava soltando pipa na rua, e uma senhorinha na rua da minha mãe, uma senhorinha, cabeça branca, um coquezinho, veio com um papelzinho e disse assim para mim: através da sua vida muitas pessoas vão ser alcançadas por Cristo. E eu nem conhecia Cristo. E eu achando que, e doido para não voar, eu virei para ela e falei: amém, amém, amém. Tá bom, tia, tá bom. Botei aquele papel no bolso. Só que foi questão de segundos até ela passar por mim. Quando eu olhei, eu não vi mais aquela senhora na rua. Eu estou compartilhando com vocês experiências que eu vivi, não que eu li na Bíblia. Estou dizendo para vocês coisas que eu vivi. E eu passei muita coisa nessa vida, e qualquer hora dessa eu vou contar aqui para vocês, por negligenciar o chamado de Deus. Deus, ele já me abateu de maneira muito forte por negar aquilo que ele mandava eu falar ou deixava de fazer. Hoje eu não vivo mais isso. Hoje, se ele mandar falar, irmãos, eu falo. Se ele mandar fazer, eu faço. Se ele mandar ir, eu vou, porque a minha vida pertence a ele. Ele é o dono de tudo. Tudo é para ele, tudo é por ele. É tudo. A honra e a glória nunca vai ser minha. O que eu testemunhei para vocês aqui não é porque eu sou um bom filho. Pelo contrário, talvez eu seja um péssimo filho para ele. Não é porque eu sou um bom diácono. Talvez eu seja um dos piores que tem nessa igreja. Não é porque eu seja o melhor servo. Eu preciso muito melhorar como servo. Mas é porque ele viu algo em mim que eu não vejo. E eu tenho certeza que ele vê algo em você que talvez você não enxergue. E ele quer usar esse algo que está sobre as suas mãos. Ele quer usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Depois que eu fui abatido e caí de uma maneira muito profunda, eu fui parar no fundo mais poço que existia na face da terra. Vou deixar você curioso para uma próxima pregação. Quem me conhece sabe o que é. Uma senhora da igreja de Nova Vida da Pavuna, a mãe do pastor Marcos, eu esqueci o nome dela agora, Áurea, irmã Áurea. Minha mãe ligou para ela, falou assim: irmã Áurea, o meu filho que estava morto reviveu. Você pode vir aqui em casa orar? Ela falou: posso, claro. E essa irmã, quando chegou lá, ela virou para mim e falou assim: lembra de um folheto que um dia assim te deram, você ainda muito novinho? Eu falei: lembro. Ela falou: vou te dizer o que estava escrito naquele folheto. Porque aquela promessa não mudou. Aquela promessa continua firme de pé. Eu posso correr para o lado e para o outro, mas Deus, ele permanece firme. Ele não muda. Isso não sou eu não, irmãos. Isso somos todos nós. Você pode correr para um lado e para o outro. Quando Deus achar que tem que puxar a rédea, ele vai puxar e você vai voltar. Não deixa Deus puxar a rédea não, porque dói. Vem antes, volta antes. Feche seus olhos, você que está aí atrás também, por favor. Coloca a mão no seu coração, coloca. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, Senhor. Irmãos, não é possível que você não esteja sentindo essa presença que eu estou sentindo. Não é possível que você não seja movido por esse mesmo Espírito que eu estou sendo movido agora. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em... Começa a orar. Começa a conversar com Deus, você aqui. Começa a conversar com Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, irmão. Começa a conversar com Ele. Coloca para Ele as suas dificuldades, as suas necessidades. Apesar dele saber disso tudo, mas fala para Ele: Senhor, hoje eu não vim aqui para poder te pedir nada. Restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador.
Deus. Ministra sobre os nossos corações, Espírito Santo. Passeia no meio da tua igreja, Espírito Santo. Sacrifício de amor, quem me comprou, ungido do Senhor, pelos chaves em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, você fica adorar. Ergo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Continua com os seus olhos fechados. Só ouve o que eu vou te dizer nessa noite. Para quem é, vai saber que é. O Espírito Santo de Deus manda te dizer que você pode correr para onde você quiser. Você pode resistir o quanto você quiser. Mas a promessa que foi feita sobre a sua vida vai se cumprir. O que Ele tem preparado para fazer através da tua vida, Ele não vai deixar de fazer. Você só está tardando aquilo que Ele começou sobre a sua vida. Ele disse a você que ia te responder, porque era isso que você queria ouvir. Ele disse a você que te diria a importância que você tem nas mãos dele, mas que longe da presença dele você não é ninguém. Que não é você, mas é o que Ele vai fazer através de você. É o que Ele quer ministrar através de você. Não adianta lutar contra Ele. Não adianta lutar contra aquilo que Ele começou a fazer sobre a tua vida. Não adianta querer caminhar para longe da presença dEle, porque quanto mais longe você for, a volta vai ser muito mais difícil. Porque Ele vai continuar de braços abertos te esperando. Ele vai continuar querendo mover o sobrenatural que um dia Ele disse que faria sobre a tua vida. Quantos laços de morte Ele já te livrou. Quantas palavras contrárias que foram decretadas contra a tua vida, Ele transformou em palavras de bênção, só para te provar que Ele é Deus. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe o teu caminhar, o teu pisar. Doces palavras te darei. Aleluia. Uou! Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Oh Deus! Mais perto dos teus caminhos. Aleluia, Pai. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Deus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, nem
Antes de eu começar a orar por vocês, continua com seus olhos fechados. Eu só vou fazer isso porque o Espírito Santo de Deus está mandando, irmão. Existem pessoas aqui que estão afastados da sua aliança com Deus. Existem pessoas aqui que precisam retomar a sua aliança com Deus. Deus não mandou te dizer isso à toa, irmão. E eu nem vou insistir muito para você voltar. Eu vou te perguntar apenas uma vez. Quem aqui quer renovar sua aliança com Deus hoje? Levanta a sua mão. É simples. É só levantar a mão do lugar que você estiver. Se você precisa renovar a sua aliança com Deus no dia de hoje, só levanta a sua mão no lugar que você está. Eu tenho algo especial assim com Deus, que eu acho que Deus é tão importante, mas tão importante, que eu não impressiono ninguém para aceitar Jesus ou para voltar a ter uma vida com Ele. Porque a importância quem tem que dar somos nós. E eu não vou insistir. Tem alguém aqui que quer renovar sua aliança ou voltar para Cristo essa noite? Tem um jovem ali. Glória a Deus. O importante é você saber, irmãos, que não é o homem quem está falando. Você não está lutando contra o homem. Você não está lutando contra o homem. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer renovar sua aliança ou voltar para Cristo? Ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? É só você levantar a sua mão. A igreja não vai olhar para os seus pecados. A igreja quer apenas fazer de você parte dessa família, parte desse corpo, te abraçar e dizer para você: seja bem-vindo. Está vindo mais uma pessoa lá atrás. Não sou eu, irmão. Você não está entendendo que é o Espírito Santo de Deus que está falando? Você vai continuar lutando? Você quer que Ele te chame pelo teu nome? Você quer que Ele fale o teu nome para você entender que é com você? Não adianta lutar contra os planos e propósitos do nosso Deus. Não adianta lutar. Isso me leva mais perto de ti. Aleluia! Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, Eu não procuro por coroa, nem pelas águas das fontes, desesperado eu estou.
pessoas levantaram as suas mãos para se reconciliar com Cristo. E antes de eu orar pela sua vida, tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que quer renovar sua aliança com Cristo aqui nessa noite, hoje? Ou quer voltar, ou quer aceitar? Tem mais alguém? Eu queria que vocês trouxessem essas 2 pessoas aqui na frente, que a gente vai estar orando. Traz aí, Felipe, ele para mim. Traz aqui, Flavinho, por favor. Vem cá, Rogério. Meu irmão. Antes da gente orar pelas pessoas que voltaram para Jesus, eu queria que você fizesse assim com as suas mãos. Todos vocês, façam assim com as suas mãos. Aos olhos nus. Pode subir aqui no altar, sobe aqui no altar, vem cá. Aos olhos nus, talvez a sua mão esteja vazia. Fica aqui vocês dois só um minutinho. Rogério, vem cá. Talvez aos olhos nus, a sua mão esteja vazia. Olha para suas mãos. Deus só precisa dela para multiplicar aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Deus, Ele só precisa dela para multiplicar aquilo que Ele tem para fazer sobre a sua vida. Um jovem que não teve o seu nome mencionado, nem a sua idade, nem a sua parentela, nem nada. Ele participou de um dos maiores milagres que Jesus Cristo fez nessa terra. Você vai participar de muitos milagres que Jesus Cristo vai fazer sobre a vida de muitas pessoas. Você vai ser instrumento utilizado por Deus para falar do amor de Cristo para muitas pessoas. Eu era um improvável e Deus hoje me usa pela misericórdia. Não importa o que falam a seu respeito, o que importa é que Deus já decretou no céu a seu respeito. É isso que importa. Amém? Deixa eu orar por vocês que estão aqui na frente. Pai, nessa noite eu não posso tocar na mão de todos os meus irmãos, mas Tu pode tocar na mão de cada um deles. E eu te peço, Senhor, que as mãos dos Teus servos aqui estendidas não seja apenas um ato de estar de mãos vazias, mas sejam mãos que possam ser utilizadas na Tua obra, ao Teu favor, que eles possam ser instrumentos Teus, aonde quer que o Senhor os envie, Pai. Aonde o Senhor levar os Teus filhos, que eles possam ser boca Sua, mão Sua, pé Seu, corpo Seu, cabeça Sua, igreja Sua. Que através dos Teus filhos venham fluir rios de água viva. Que através dos Teus servos, aonde, Senhor, eles colocarem as mãos, eles possam ver o manifestar da Tua glória acontecer. Não para que o meu nome seja glorificado, mas para que o Teu nome seja glorificado através da vida dos Teus filhos. Nós hoje vivemos um momento maravilhoso aqui na Tua casa. Mas vivemos um momento maravilhoso, Senhor, não porque homens subiram no altar, mas porque o Senhor desceu dos céus e veio à terra. O maior milagre, o maior acontecimento não foi o homem ir à lua, mas foi o próprio Deus vir à terra e colocar os seus pés. E hoje o Senhor permanece dessa maneira através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu te peço a bênção que está sobre o nome de Jesus Cristo, que esteja sobre a vida de cada irmão aqui representado nessa noite. Agora nós vamos orar, Senhor Deus, por esses 2 homens que aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador. Nós tivemos louvor, nós tivemos oferta, nós tivemos palavra, mas o melhor de tudo, hoje houve salvação nesse lugar, Senhor Deus. A Tua palavra diz, Pai, que há uma grande festa no céu, quando alguém ou te aceita ou retorna para a tua casa. O meu filho estava perdido, mas ele voltou para casa. Nós como igreja, como família, nós queremos abraçar tanto Felipe como João. Que Tu possa receber, Senhor Deus, tanto Felipe como João hoje. Escreve, Senhor Deus, o nome dos Teus servos no livro da vida. Vou pedir o diácono Rogério para estar orando por eles. Ele já vai fazer o encerramento do culto. Senhor Deus e Pai, Deus, te agradecemos, Senhor. Pai, que os Teus filhos, Senhor, estão voltando ao reconciliamento contigo. Pai, nesse momento agora, no âmbito espiritual, eles estão sendo cobertos, Senhor, com roupas, vestes novas, com anel e com sandálias nos seus pés, Pai. Porque a Tua promessa, Senhor, e aquilo que Tu tem colocado sobre a vida deles, nunca, Senhor, se apagou. Mesmo eles estando distante, a Tua palavra diz que o Pai vê o Filho de longe e o recebe. E eu creio que agora o Senhor está recebendo os 2 assim, Senhor. Pai, que o Senhor possa cada vez mais demonstrar para eles que eles possam ver, enxergar com os seus próprios olhos
tudo aquilo que tu tem para a vida deles, Pai. Nós abençoamos a vida desses dois jovens como igreja, em nome de Jesus, que todos digam amém e aplaudam ao Senhor por isso. Glória a Deus. Irmãos, levanta suas mãos para o alto. Nós estamos terminando. Que essa semana seja uma semana maravilhosa para todos nós. Que a palavra que foi ministrada, ela venha frutificar em nosso coração. Amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Sete caminhos, ele fugirá.